Muito boa noite, muito boa noite. Mais um bom jogo, tá? Mais um bom jogo que a gente vem aqui no ponto a ponto falar sobre. Vitória Atlanta Falcons 27-24 contra esse Los Angeles Rams. Um jogo que, cara, quase ficou muito interessante, tá? O Falcons chegou a abrir 21-0 no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito dominante do Falcons, inclusive. Eu realmente achei que o Rams teve dificuldade e ir pro intervalo tomando 21-0 com um pick six do Jesse Bates em cima do Matt Stafford, inclusive, com o Bijan Robinson recebendo para touchdown, correndo para touchdown depois de uma interceptação, né? Então o Stafford ele toma pick six, poucas jogadas depois ele lança uma interceptação e aí Bijan Robinson uma corrida de 93 jardas para fazer o touchdown. Foi um início de jogo muito complicado para esse time do Rams, que igualou o placar. Chegou a botar 24-24 nesse jogo. Eles voltaram muito bem. Matt Stafford voltou mais ativo no segundo tempo. Passou para 2 touchdowns ainda. Teve uma interceptação que foi anulada. Não, mentira, teve uma interceptação que virou o pick six, mas a pick six foi anulada. Porque o jogador saiu do campo, quase que ele faz o tackle. Cara, se ele faz o tackle, eu ia ganhar as 4 finais que eu fui do Fantasy nessa rodada, nessa semana, nessa temporada. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco que ele não consegue o tackle. Chegou a bater 24-24. Teve field goal bloqueado, retornado para touchdown pelo gênio Jared Verse, jogadoraço. Mas no finalzinho o Falcons controlou o jogo, ganhou as jardas que precisava, fez o touchdown. E aí no último drive, cara, faltando 20 segundos para acabar o jogo, a gente teve alguns momentos complicados. 21 segundos faltando para acabar o jogo. Foram 4 descidas. Tem primeiro... Eu vou começar de trás para frente, depois eu falo um pouco melhor e vou dar bastante tempo para falar desse Falcons, porque eu vi muita coisa interessante nesse jogo. Vamos lá. Primeiro lance... O Stafford, ele não perde o touchdown. Quem perde o touchdown, pra mim, é o wide receiver. Ele demora muito a cortar na rota. Até acompanhei depois, tava vendo o Monday Night Football Playbook da ESPN, que, por sinal, é uma ideia maravilhosa. É fantástico ver esse tipo de transmissão. Eu já falei muito aqui na semana passada, vou falar de novo porque é muito maneiro, cara. É realmente muito legal ver transmissões diferentes, que mostram mais a parte tática, que mostram... que trazem a IA para botar probabilidades e tudo mais. Eu achei muito boa a ideia. Um baita acerto da ESPN. Ainda mais com o David Chodini, que pra mim é um dos melhores comentaristas do Brasil, quiçá mundo. O Enierado também é um outro cara que conhece muito de futebol americano. College ele é gênio, NFL ele conhece bastante também. Mas... e o Davis, ele apontou... Eu achei que tinha sido uma rota errada na hora. O Davis, ele chegou a falar também que foi uma rota errada. Eu continuei com essa mesma impressão quando vi depois a câmera por trás do Stafford, né, por trás do QB. A bola tava lá, o espaço tava lá, o jogador demorou muito a quebrar na rota, o Puka quebrou na rota e o cara continuou seguindo reto, sendo que não é possível que não era pra ele quebrar de verdade. Todo respeito ao Xavier Smith, se eu não me engano foi o nome do recebedor. Ele tem que quebrar essa rota, ele tem que pegar esse passe, ele tem que fazer esse touchdown. Aquilo era um touchdown bem fácil até, tá? Era um touchdown bem fácil até, que ele deixou em campo pra mim. Na segunda jogada, pra mim, uma pass interference no Tutu Atwell, mais uma passezaço do Stafford. Tutu dropou, o que foi bom pro Rams, porque se ele não dropa essa bola, o jogo acabava ali. Faltava 10 segundos pra acabar, não dava tempo do time chegar lá, formar e fazer o spike. Mas eu achei uma interferência de passe. Jogada seguinte, uma bola que pra mim foi recepção de Puka Nacua. E aí a arbitragem, eu não entendi porque que eles deram passe incompleto. Ele só perde o controle da bola quando ele tá no chão, fora do campo, e aí o jogador tira a bola dele. Então pra mim isso é passe completo.
E na última jogada o Stafford quase lança uma interceptação, mas o Puka tira a interceptação. Acho que talvez o cara já estava fora de campo também, o defensor. Então não sei se contaria como interceptação. Mas o final de jogo, polêmico. Acho que polêmica é a palavra certa. Achei que o Rams foi um pouco prejudicado pela arbitragem nesse finalzinho, mas foi prejudicado por si mesmo, cara. Foi prejudicado por si mesmo. Teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. O time do Falcons jogou muita bola. A defesa do Falcons foi muito bem no primeiro tempo. Gerou turnovers. E aí dá pra trazer alguns destaques. Dá pra trazer, com certeza, Xavier Watts com 2 interceptações. 2 passes defendidos. Ele tem um tackle que ele dá no Kyren Williams, numa jogada que é uma screen para a esquerda. O Stafford lê primeiro o lado direito de campo para tentar levar a defesa para esse lado. Ele não morde, ele não compra, ele vê o Kyren Williams pedir a bola, ele foca no Kyren Williams. O Stafford faz o passe e ele destrói o Kyren Williams. Ele é um tackle muito bem dado. Inclusive, o que esse Atlanta Falcons tacleou bem esse jogo, principalmente no primeiro tempo, foi, cara, ó, cinema mesmo. Foi bonito de ver. Foi realmente bonito de ver. E aí falo também do Ellis. Jogaço do Ellis. Um passe defendido fantástico. Eu gostei muito do que vi dele hoje. Ajudou bastante nos tackles. Devin Diablo também foi um cara que foi muito ativo, tacleando. Terminou o jogo com 10 tackles. E Jesse Bates, um baita jogador, um baita safety, também com uma interceptação e um passe defendido. Jay Terrell com 2 passes defendidos, foi muito bem contra a Puka Nacua na partida inteira. Orohoro, o DT que veio de Clemson, um jogão também, teve sack em cima do Matt Stafford. Cara, foi um jogo realmente muito bom desse time do Falcons. Eu gostei muito do que vi deles. O ataque fluiu muito bem no primeiro tempo também, principalmente quando ele conseguia correr com o Bijan Robinson, que terminou com 195 jardas para um touchdown em 22 corridas. Ainda teve mais 34 jardas recebidas em 5 recepções de 8 targets para mais um touchdown. Bijan Robinson jogou muita bola, ele correndo outside zone, é maravilhoso, cara, é maravilhoso, é um jogadoraço. SOL é muito boa também, ajuda bastante. Tyler Algier, ele não foi bem hoje, ele não entrou bem hoje, mas quando precisou tá em campo para correr a inside zone ali, para gastar relógio, ele correu bem, cuidou bem da bola, então para mim isso acaba sendo um ponto positivo. Kirk Cousins foi, cara, suave, 13 de 20 para 126 jardas, um touchdown. Foi um jogo que o time teve uma vantagem muito cedo, então não precisou que Kirk Cousins forçasse muitos passes. E ele não forçou, cara. Não forçou. Soube trabalhar bem, soube escolher bem os passes. Talvez a única crítica foi o pouco target de Drake London, né? 2 targets para uma recepção, 4 jardas só. Esse cara estava um pouco sumido. Kyle Pitts também um pouco sumido comparado às últimas semanas. 2 de 3 para 16 jardas. Mas é um time que me mostra que Harry Morris ele faz um trabalho interessante. Eu gosto do trabalho do Harry Morris, eu gosto do que ele fez com essa defesa, uma defesa que não tinha pass rush. Termina esse jogo com 3 sacks. James Pierce aparecendo na temporada como um todo. Leonard Floyd aparecendo na temporada também. Orohororo, uma boa escolha de draft, pelo que se parece. Foi um DL que esteve muito ativo no jogo de hoje, conseguiu atrapalhar bastante o time do Rams. Eu gostei do que vi, cara. Eu realmente gostei do que vi desse time. A secundária é fantástica. Xavier Watts, cara, esse cara eu já falava lá atrás o quão bom era Xavier Watts. E pra mim continua, cara. Continua. O maluco chegou, ele saiu do college. Beleza que ele era de Notre Dame, é um capacete com renome. Mas, cara, ele chegou jogando muita bola, cara. Ele jogou muita bola essa temporada. Terminar o jogo da maneira que ele terminou é fantástico. Apesar do Falcons ter ganhado o jogo, não tem mais chance de nada. O Rams aqui liga um alerta vermelho. Porque essa derrota, cara, custou bastante, tá? Essa derrota pro Rams custou bastante.
Essa derrota, eu tô tentando abrir aqui o playoff picture, né? Mas essa derrota pro Rams, ela custou bastante. Esse time do Rams agora vai passar alguma dificuldadezinha nesse playoffs. Porque provavelmente vai pegar o Eagles, cara. Provavelmente teremos Rams e Eagles. É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Porque o Green Bay já tá locked na Seed 2. O que pode acontecer é o Eagles ganhar e Chicago perder. E aí nisso Rams iria até Chicago. E aí Green Bay iria até Filadélfia. Nossa, olha só, Green Bay e Filadélfia seria o reencontro aí do São Paulo Game, do primeiro São Paulo Game que tivemos nos playoffs, seria interessante. E o Falcons, com essa vitória, o Falcons, ele terminou mal, talvez não termine em último na divisão, eu acho que isso é um ponto positivo pro Falcons. Ele agora tá... Quanto que o Falcons chegou? O Falcons chegou a 7-9. Vai brigar ali pela pick 8 como todo ano. Impressionante, né, cara? Impressionante como o Falcons repete ano após ano essa pick 8. Acho que vai acabar terminando por ali, tá? Não vai ser muito diferente disso, não. Mas tá na briga ali com o próprio New Orleans Saints por escolha. Agora eles estão na pick 12. A pick 8 talvez seja. Não, pick 8 tá longe pra eles. Pick 8 acho que é bem difícil eles estarem. Até porque eu não sei se o Saints consegue passar eles. Acho que não passa, inclusive. O Saints não passa eles. Não sei em confronto direto. Talvez confronto direto. Porque aí. Bom, enfim. É papo pra frente, tá? É papo pra frente. Eles estão atrás do Tampa Bay porque Tampa. Porque Tampa no desempate, né? Tem mais vitórias em jogos comuns contra eles. Tampa e Carolina decidem agora a divisão. Se o Falcons ganhar também, isso não muda muita coisa, porque o Falcons não tem mais chance de ganhar por conta dessa diferença contra o Bucks. Então, triste, cara, triste, porque esse Falcons tem um potencial. Ele tem potencial, vem de 3 vitórias seguidas. Essa derrota custou muito pro Rams, inclusive. Não só a seed, mas também custou escolha no draft. Porque, não sei se vocês lembram, o Rams tem a primeira escolha do Falcons no ano que vem. E se eles ganham, eles poderiam talvez brigar aí pra ter uma escolha top 10. Agora eu acho que essa escolha top 10 fica mais difícil de acontecer. Então vamos ver Pô, que mole. Que mole, Rams. Que mole. E agora falando do Rams pra gente fechar, foi um jogo muito ruim no primeiro tempo, mas gostei muito dos ajustes que esse time fez ali do intervalo pro segundo tempo. Chris Shula ajeitou muito bem a defesa, trouxe novidades, o time conseguiu segurar muito bem o Falcons no segundo tempo. Matt Stafford voltou melhor, voltou mais ativo. Kobe Parkinson apareceu muito bem nesse jogo, 6-7 para 53 jardas. Puka Nacua, apesar de ter tido 10 targets, só teve 5 recepções para 47 jardas e 1 touchdown. Faltou Puka nesse jogo, faltou a gente vê mais um pouquinho de Puka Nacua. Kerry Williams foi um cara muito, muito bem, né, no jogo terrestre, 92 jardas, mais 38 recebidas. Mas para mim o grande destaque foi a jogada do Jared Verse, o field goal bloqueado, retornado para touchdown. Ele e Byron Young, apesar de não terem tido um sack, tiveram um jogo onde eles geraram pressão. Byron Young com 3 QB hits, Jared Verse com 1. Kobe Turner também teve um bom QB hit, uma boa jogada dele. É uma DL muito nova, muito jovem, que tem capacidade de jogar, de evoluir ainda mais. Acho que vão conseguir evoluir ainda mais. Tô curioso pro futuro, cara. Se eles ganham esse jogo, seria... Eu sempre falo que é ruim vencer só por uma posse e tal, mas sofrer e saber buscar a virada... É bom você ter jogos assim. O Rams não teve tantos jogos assim na temporada. Foi um time que conseguiu controlar melhor. Jogo de uma posse, cara. Esse time teve derrotas, tá? Todas as derrotas foram de uma posse. Eagles 33-26, 49ers 26-23, Panthers 31-28, Seattle semana passada 38-37.
E agora o Falcons 27-24, todas derrotas de uma posse. Vitórias de uma posse tiveram contra o Lions, 41-34. E tiveram contra o Seattle, 21-19. Tiveram também contra o Colts, 27-24. E Houston, primeiro jogo 14-9. Então esse time, ele talvez tenha deixado em campo, e aí só uma delas em casa, todas fora. Das 5 derrotas, 4 são fora. Eagles, Panthers, Seattle e Falcons são fora. E vai jogar fora nesse wildcard. Então é um ponto que pode atrapalhar muito esse time. Esse time vai ter um jogo complicado contra o time do Bears. Apesar de eu achar, se for o Bears mesmo, eu acho que o Rams ainda tem um pouquinho de vantagem por ser um time melhor. Principalmente por conta da defesa do Bears, que é uma defesa muito fraca. E esse time, quando pega defesas fracas, ele bota ponto. Botou 42 contra o 49ers. Botou 45 contra o Cardinals, 41 contra o Lions, que apesar de ser uma defesa boa, é um time muito inconstante. Botou ponto contra o Saints, botou ponto contra o Titans. Então, contra o Jaguars, eu não acho que é uma defesa fraca, mas botou ponto também. É um time que eu tô curioso para ver um pouco mais. Mas é isso, a gente não conseguiu fazer a live nessa segunda, por conta de problemas técnicos, chuva e tudo mais. Mas estaremos de volta na terça-feira, 8 horas. Então, não esquece de deixar o like. Tá vendo pelo celular, cara? Joga no lado dos comentários ali, hype esse vídeo, dá essa moralzinha pra gente. E diz aí, cara, até onde chega esse LA Rams? Tô curioso. Ah, e outra. Quem é o MVP? Pra mim continua o Matt Stafford, tá? O Matt Stafford pra mim continua sendo o MVP. Não é um jogo ruim que vai tirar isso dele. Terminou o ano com 42 touchdowns passados. É uma marca absurda, muito boa. Drake May teve 36, teve 30 na verdade. É uma diferença grande. Acho que isso vai ser o bastante para ir também aquela sequência de 8 jogos com 25 touchdowns, 0 interceptações. Vai ser um ponto muito grande para o Stafford ganhar esse MVP. Mas, cara, quem é o MVP de vocês? É Matt Stafford? É Drake May? Ou vocês são malucos e tem algum outro nome aí pra sugerir? Não esquece de deixar o like. Muito obrigado e ó, vejo vocês na live, tá? Valeu!